Olá galera, bem-vindos a mais uma de aula. Eu sou o professor Alan e estaremos aqui abordando conceitos referentes a equações irracionais, tá certo? Ou seja, equações que vão conter radicais. Essa videoaula aqui, gente, ela faz parte da playlist Equações Diversas para o Enem. Então nessa playlist vão existir outras equações e na sequência eu vou estar colocando questões que já cairiam em vestibulares anteriores, né, e fazendo a resolução comentada dessas questões. O canal também conta com outras playlists, como por exemplo, porcentagem para Enem, razão e proporção para Enem, problemas de primeiro grau para Enem. Então nessas playlists elas vão conter a parte teórica, os principais tópicos referentes a cada um desses temas, e na sequência a resolução de questões, né, e probleminhas que cairiam em vestibulares anteriores, tá certo? Então, vamos ao vídeo. Quando eu falo uma equação irracional, gente, eu estou querendo dizer que é uma equação que contém radicais. Então ela vai ter que conter necessariamente coisas desse tipo aqui, ó. Uma raiz e dentro uma função. No meu caso aqui, eu preciso que essa função seja um polinômio, muito embora os métodos que eu vou estar utilizando aqui, né, você pode utilizar para funções onde dentro dessas raízes não seja um polinômio, tá certo? Você vai perceber isso. Para dar dois exemplos, aí tem o seguinte, ó, de funções racionais, aí a gente tem isso aqui, ó, raiz de x menos 1 igual a, por exemplo, 2. Né? Ou seja, qual é o número que, subtraído de 1, subtraído uma unidade, tirado a raiz quadrada dá 2. Isso aqui dá para fazer até de cabeça, né? Por exemplo, outro exemplo, ó, raiz de x mais 1 igual a 6. Qual é o número que a raiz dele, né, mais a raiz dele mais 1, né, você soma mais 1 e tira a raiz depois, soma esses dois resultados e dá 6. Então, uma equação é isso. Está lhe perguntando qual é o valor que torna esse lado igual a esse, ou esse lado igual a esse, tá certo? Olha, para resolver a equação irracional, você tem eu vou fazer algumas observações, principalmente da primeira parte aqui, tá certo? Você pode deixar ela por último, vou explicar dentro da questão, que é uma coisa que pode parecer um pouco difícil, e aí para você não se confundir muito, se você não for, assim, não tiver muita habilidade mesmo, é melhor que você inverta um pouquinho o passo 1. Passo 1 é esse aqui, ó. É ver as restrições dos radicais. É tipo quando você vai resolver as equações racionais, ou seja, elas não são as irracionais, são as racionais, aquelas que têm quociente, né? Primeiro você começa fazendo o quê? Verificando os problemas dos denominadores. Todos os denominadores que se anulam, você vai lá e guarda esses caras e confronta as respostas finais que você achou, quer dizer, as possíveis respostas, né, com esses caras. Se algum for igual, você corta. Aqui você pode fazer a mesma coisa, só que, de modo geral, essa parte aqui pode ser difícil, você pode não ter tanta habilidade assim, aí você pode deixar para testar, né, no final, que é chamado de teste final. Ou seja, você vai pegar as soluções, as possíveis soluções que você encontrou resolvendo, né, a equação suporte, né, que a gente vai ver associada. Aí você vai pegar essas possíveis soluções e testar aqui, ver quais passam e quais não passam, tá certo? Segunda parte é o seguinte, gente, é eliminar os radicais, é transformar esta equação aqui, transformar a equação irracional, que é esta aqui, em uma equação conhecida. Como assim, professor, conhecida? Conhecida é cuja solução é fácil de se obter, tipo uma equação polinomial do primeiro grau, uma equação polinomial do segundo grau, que a gente já tem fórmulas para se obter a solução. Só que a gente vai estar obtendo a solução da equação que é transformada, e não da primeira. Por isso que no final a gente vai ter que testar as soluções se a gente não fez essa primeira parte. Então, por último, a gente resolve a equação conhecida, que é aquela sem os radicais, que é a mesma aqui, ó. Vou até escrever aqui todo, né? A equação conhecida, certo? Que é a mesma que a gente achou aqui no passo 2. Aí depois de fazer isso, de resolver, a gente volta lá no 1, se a gente fez as restrições, a gente volta e vê se essas soluções aqui batem com as restrições. Se bater, a gente corta. Ou se a gente não fez o passo 1 ainda, porque achou difícil, achou que ia esquecer alguma coisa, a gente testa as soluções na equação
inicial, na primeirona, viu? Então, nesse sentido, gente, eu coloquei aqui 3 exemplos. A gente vai fazer bem passo a passo cada um deles. Eu vou estar fazendo tanto por restrições por radicais, como teste no final. Em alguns casos eu vou fazer só o teste no final. Por quê? Não, todos eles eu vou fazer as restrições. Só que aí você pode ter alguma dúvida, você deixa o seguinte, você pula o passo 1, faz o passo 2 e 3, depois só testa a resposta. Pega essa parte aqui dentro do parênteses, tá certo? Então vamos lá. Resolva em R estas equações aqui. Olha, gente. O que eu preciso lembrar quando eu vou resolver uma coisa como essa? Eu preciso lembrar de 2 coisas. A raiz de um certo valor x, eu tenho 2 coisas. Primeiro, essa raiz é um número positivo. O resultado, ela pertence a R mais asterisco. Quer dizer, ela está nos reais positivos, pode até ser 0. A raiz de 0 é 0 em particular. Isso aqui serve para raiz enésima qualquer. Quer dizer, no caso aqui, par, né? Vamos pensar no caso par. Então essa raiz vai ser sempre positiva. E dentro aqui, ó, esse x ele tem que ser maior ou igual que 0. Tá certo? Vamos botar aqui A, né? Então, o resultado da raiz tem que ser positivo. E essa parte aqui de dentro tem que ser positiva. Se a raiz for ímpar, eu não vou trabalhar com esse caso aqui ainda, mas talvez nos exercícios eu coloque. Esta raiz, ela pertence a R. Ela pode ser, inclusive, negativa também. E dentro não tem problema. Também pertence a R. Não tem restrição. Tá certo? Ou seja, eu pulo o passo 1 mesmo. Posso pular o passo 1. Agora, o que acontece? Nesse caso aqui, então, eu tenho que pensar o seguinte. Esse número aqui de fora, ele é positivo. Então, tá beleza. Tá ok, ó. Note que 3 aqui, ó, é maior ou igual a 0, tá ok. Essa parte aqui de dentro também tem que ser maior ou igual que 0. Então, x menos 1 maior ou igual que 0, ou seja, x tem que ser maior ou igual que 1. Ou seja, se a gente botar aqui numa retinha, x tem que estar o quê? À direita do 1. Tá certo? Essa é a chamada nossa condição de existência da solução. Agora eu venho para a parte 2, que é a parte que eu sei que muitos de vocês estão ansiosos. Não, velho, eleva os 2 lados ao quadrado que sai uma boa. Beleza, só que se você não faz a parte 1 e não se atenta, que você tem que testar a resposta no final, você pode estar caindo no erro. Vai acontecer isso aqui numa questão, certo? Então, ó, você tem aqui, ó, raiz de x menos 1 igual a 3. Nesse caso aqui, eu vou elevar os 2 membros ao quadrado. Ó, por quê? Elevando ao quadrado, eu corto. Então, eu tenho que x menos 1 é 9. Pronto, ela é meu radical, terceira etapa. Ó. Você pode até emendar, gente, a terceira já resolver logo, viu? Porque eu estou colocando assim, ó, bem sequenciado, tá certo? Então, olhe bem. Eu tenho x menos 1 igual a 9, essa é a equação do primeiro grau. Como eu falei, né? Normalmente essa equação conhecida costuma ser do primeiro ou do segundo grau. Aí você tem o quê? Que x igual a, passo menos 1 para cá somando, dá 10. Beleza. 10 está aqui dentro? Tá. Ele é maior que 1, não é? Então, tá ok. Então, minha solução é o valor 10. Ah, professor, eu pulei o passo 1. Se você pulou o passo 1, botar assim, ó, pulei 1. Então, neste caso, você pegaria o 10 e testaria ele, ó. Imagina que você não viu isso, não sabe muito de raiz, mas falou, eu lembro que eu tenho que testar as respostas. Então, eu venho e jogo na equação, ó. Vamos pensar assim, ó, raiz de 10 menos 1, interrogação, eu não sei se está igual a 3. Está igual a 3? Vamos lá. Aí, de fato, ó, raiz aqui de 9 deu 3, ó. Tá ok. Então, passou no teste. De fato, 10 é a solução mesmo. Tá certo? Então, ou você faz o passo 1, 2 e 3 nessa ordem, ou você faz o passo 2 e 3, que na verdade vai ser o 1 e o 2, e esse seria o terceiro teste, certo? Por isso que eu coloquei aqui. Ou você faz a restrição, ou você faz os testes final. Eu gosto muito de testar no final. As restrições eu fico um pé um pouco atrás. Eu vou dizer, é possível que até o professor possa errar a questão, por esquecer algum detalhe. Vou até mostrar um detalhe nessa letra B aqui. Esse detalhe ele é fatal, certo? Então, tá aqui. Se tiver dúvida, volta aí o vídeo, tenta entender. Se qualquer dúvida que persistir, vai lá nos comentários, coloca e a gente tenta lhe ajudar, tá certo? Então vamos lá. Vamos para o item B, ó. O item B tem uma coisa que muitas vezes a pessoa não enxerga. É muito sutil, velho. Que é isso aqui, ó. 3x menos 5 igual a 5 menos x. Olha,
A maioria das pessoas que vai fazer essa questão, ela olha só a parte de dentro da raiz e fala assim, 3x menos 5 tem que ser maior que 0. Beleza. Só que ele não se lembra que o que sai da raiz também tem que ser positivo. Por que eu falo isso? Porque esse tipo de equação, quando você eleva ela ao quadrado, você cria uma solução que é uma solução que pode ser uma solução negativa. E aí vai dar problema. Que é o seguinte, para se lembrar, o que acontece? A raiz de um número par, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser positiva, maior que 0. Ou seja, esse cara aqui também tem que ser positivo. Percebe que o 3, eu fiz a pergunta, 3 é positivo, gente? É. Porque se eu colocasse assim, você tentaria resolver isso aqui em R? Você tentaria resolver isso aqui em R, por exemplo, menos 4? Você nem tentaria. Você fala, em R não tem solução, não tem nenhuma raiz que dá negativa. Simplesmente você falaria isso. Então, eu preciso ter também a certeza que o valor de x que eu achar lá no final, quando eu substituir aqui, ele não pode dar negativo também. Então, eu tenho dois casos aqui, ó. O primeiro deles é esse, ó. Então, eu vou isolar o 5. Então, x maior que 5 terços. E vou isolar aqui o 5, né? Eu joguei o 5 para lá e dividi por 3. E aqui, 5 menos x, eu vou jogar o menos 5 para lá, vai ficar menos 5 maior ou igual que, ou menos x maior ou igual que menos 5. Multiplicando por menos 1, inverte tudo, vai dar x menor ou igual que 5. Inverte tantos sinais, né? Todos dois são negativos, ficam positivos, e a desigualdade se inverte. O que acontece, gente? Eu tenho aqui duas retas. Ó. A primeira me diz que valores superiores a 5 terços servem, a primeira raiz. Só que a parte de fora da raiz me diz que os valores têm que ser menores que 5. Então eu vou fazer a interseção dos dois, ou seja, as respostas que me servem são somente 5 terços e 5. Aí você fala, vixe, professor, que correr difícil, não vou conseguir fazer. Não, não tem problema. Pula o passo 1. Esquece, vamos supor, estou começando a questão agora. Achei o passo 1 difícil. Estou começando a questão agora. Vou resolver logo. Ó. 3x menos 5 igual a 5 menos x. Vou levar os dois ao quadrado. Então, elevando aqui ao quadrado, ó, essa primeira raiz corta, e aqui eu desenvolvo. Então vai ficar o quê? 3x menos 5, só cortei a raiz, vai dar o quê? O primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro e o segundo, 2 vezes 5 vezes x vai dar menos 10x, mais o segundo ao quadrado, né? Que é x ao quadrado. Organizando aqui, gente, eu posso escolher passar tudo para o lado de lá. Então vai ficar assim, 0 igual, que eu podia botar o 0 já do outro lado também. Ó. Então eu vou passar o 3x para cá, quer dizer, vai ficar aqui x ao quadrado, né? Aí vai ficar menos 10x. Como passo o 3 positivo, fica menos 3x, fica menos 13x. Vou passar o menos 5 para cá. Ó. Aqui é 25. Com mais 5, porque muda de sinal, vai dar 30. Pronto. Então eu tenho que resolver esta equação aqui. Ó. X ao quadrado, menos 3x mais 30. O zero está aqui. Tem problema? Não tem nenhum. Você resolve. Ó. Delta é o quê? Menos 13 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 30, 4ac. Então, o delta deu quanto? 13 ao quadrado é 3 vezes 3, vai dar 169, né? Positivo. 4 vezes 1, 4 vezes 30, 120. Opa, 169, desculpe, gente. Vou ter aqui 160. Menos 120, que vai dar o quê? 49, certo? Ainda bem que teve raiz exata, né? Vai ter raiz exata. Então, x é quem? Menos b, que é menos 13, mais ou menos a raiz de 49, sobre 2 vezes o a, que é 1. Então, você vai ter uma raiz x, que vai ser menos com menos, vai dar 13. Aqui vai dar 7, né? Aí vai ficar 13 menos 7 sobre 2. X duas linhas, 13 mais 7 sobre 2. Tá certo? Aí você pega 13 menos 7 dá quanto? 6 sobre 2, 3. 13 mais 7, 20 sobre 2, 10. Sabe qual é o problema, gente? Lá no Enem, ou no vestibular, vai ter uma opção que vai ter o 3 e o 10 como soluções. Aí você vai lá, então, vai lá e marca, né? Quando chega lá, se lasca totalmente. Supondo que eu não fiz o passo 1, porque aqui, ó, o passo 2 é essencialmente eliminar o radical e fazer isso. Então, esse aqui seria o meu passo 3, né? Então, o 2 e o 3 aqui eu acabei emendando, mas a ideia é essa, eliminei o radical, organizei, pronto, passo 3, vou resolver o quê?
Deixa eu só passar aqui para trás, né? Pronto, afastar um pouquinho para ficar mais alinhado. Então, ó, aí o passo 3 eu resolvi. Tá. Se eu fiz o passo 1, eu vou perceber que o 10 não pode. Porque o 10, ele não está nesse intervalo. O 3 está, porque o 3 ele está entre 5 terços, que é 1,67 mais ou menos, e 5. Mas o 10 não está. Mas você é teimoso e você fala, não, o 10 está, pô. Se você fez o passo 1, acredite. Se ele estiver certo, beleza. Agora, você tem dúvida, fez o passo 1, está com dúvida ou não fez o passo 1, testa. Então agora vamos para o teste. Primeiro você vai testar o 3. Joga aqui, ó, raiz de 3 vezes 3 menos 5 igual a... Isso aqui é igual, quer dizer, deixa eu só substituir aqui com a letra mais bonitinha. 3 vezes 3, né? Só jogar lá em cima, ó, 3 vezes 3 menos 5. Será que isso aqui é igual? Interrogação a 5 menos 3? Vamos lá. 3 vezes 3, 9. Menos 5, 4. Então, raiz de 4. 5 menos 3, 2. Ok, ó. Deu ok. Agora, quando você vai para o 10, ó, que coisa engraçada que acontece. É aí que muita gente que está estudando pouco, não está atento às coisas, erra. É assim, vou pegar aqui, ó, 3 vezes 10 menos 5. Será que isso aqui é igual a 5 menos 10? Aí os inocentes, aqui vai dar, ó, 3 vezes 10, 30, menos 5, 25. 5 menos 10 deu menos 5. Aí você diz que a raiz de 25 é menos 5. Tá falso. Raiz, gente, raiz de expoente par de número real é sempre positiva. Isso aqui não faz sentido nos reais, tá certo? Então a gente define a raiz como sendo, embora a gente aceite, acaba muitas vezes a gente pensa, eu já passei por esse erro, né, antes, né, quando eu refletia pouco em matemática, mas hoje eu entendo, a raiz quadrada é por definição um número real positivo, tá certo? Então esse cara tem que ser cortado. Embora você fale, mas quando eu tenho lá x ao quadrado igual a 25, x é mais ou menos 5, mas lá eu tenho x ao quadrado, eu não tenho raiz de x. Então cuidado que, ao elevar ao quadrado aqui, eu crio uma solução aparente. Essa solução aparente não condiz com a definição de raiz quadrada. Pode olhar aí, procure aí no Google, no livro, você vai perceber, a raiz quadrada de um número real é um número positivo. Raiz par, né? De índice par, expoente par lá. Radical aqui par. Tá certo? Então, cortamos uma solução. Beleza? Agora, vamos para o item C, que eu acho muito interessante, né? Esse item C, gente, uma coisa que eu... aqui é o B, gente, eu deixei A aqui, mas é B, viu? Esqueci ali de apagar. Então vamos aqui agora para o item C. Tá certo? Olha, o item C é um dos que eu considero mais interessante, porque ele tem duas raízes separadas por sinal de subtração ou soma, né? Então, nesses casos aqui, como é que você resolve a equação dessa? É assim. Primeiro, claro, se você estiver... se você for fazer o passo 1, o que é que você precisa observar? Se os radicais, né? Só que você tem que observar uma coisa também. Eu vou passar esse cara para o lado, porque como esse aqui de menos, é difícil analisar a diferença de dois números. Por quê? Dois números positivos, eles podem ser maior, um maior que o outro. Eu vou só reescrever essa equação assim, ó. Raiz de x mais 1 igual a 1 mais raiz de x menos 2. E você entendeu o que eu estou querendo dizer. O que acontece, gente? Esse lado aqui é positivo. Esse lado aqui também é positivo. Porque raiz quadrada de um número, por definição, é positivo. Aqui também é positivo. Com mais 1 dá positivo. Então eu não preciso me preocupar em um caso como caiu aqui, que eu tive que analisar aqui e analisar esse lado de cá também. Então eu não preciso me preocupar porque ambos os lados são positivos, ó. Quando eu estou analisando positivo é isso aqui tudo, ó. Então ambos os lados são positivos. Se tiver dúvida de não entender o passo 1, é normal você não entender, é meio complicado um pouquinho isso. Pula, vai para o passo 2, resolver, que é o que eu vou começar daqui a pouco, e depois você volta e testa as soluções na equação lá em cima. Então, eu reescrevi ela para perceber o seguinte, os dois são positivos, então não preciso me preocupar. O que eu vou ter que fazer é o seguinte, fazer as duas inequações, ó. X mais 1 tem que ser maior ou igual que 0, e x menos 2, lá na original, ó, também maior que o 0. Ou seja, daqui eu tive que x tem que ser maior que menos 1,
e x tem que ser maior que 2. Como x é maior que menos 1 e x é maior que 2, ó, menos 1, né, desse primeiro, é isso, e 2, tá aqui, ó. O que me serve nas duas raízes ao mesmo tempo? O que é maior que 2, tá certo? Então pronto, aí eu começo o passo 2. Ah, mas, professor, eu estou com dificuldade, eu só analisei dentro das raízes, por que eu não analisei fora? Leva um tempo para você perceber isso. Se você tem dúvida, pula o passo 1. Vai direto para o passo 2. Vamos supor que eu comecei a questão agora no passo 2. Ó. Então no passo 2, eu vou pegar essa equação do jeito que está aqui. Ó. Ela já está até arrumada num jeito bom. Os radicais estão todos de um lado e tudo que não tem radical está do outro. Essa é a regra inicial. Quando eu tenho isso, eu vou levar uma vez ao quadrado. Ó. Os dois lados. Tipo eu fiz aqui. Só que quando eu levo ao quadrado, eu não mato os radicais. Mas olha o que fica. Ó. Vai ficar raiz de x mais 1 ao quadrado menos raiz de x, ou o quadrado do primeiro, né? Menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, raiz de x mais 1, raiz de x menos 2, mais o quadrado do segundo, x menos 2 ao quadrado, dentro da raiz, né? Igual a 1. Perceba que esses caras aqui só tem a função de cortar essa raiz, né? Só que ocorreu uma coisa interessante. Se eu for analisar aqui, ó, eu vou ter assim, x mais 1 menos 2 raiz de x mais 1, x menos 2, mais x menos 2. Ou seja, os dois de cá só cortou a raiz. O que eu vou fazer, gente? Passar tudo que não tem raiz para um lado e tudo que tem raiz eu vou passar para o outro. Então eu pensei, como esse cara aqui deu negativo, eu vou passar para o lado de lá e passar todo o restante que não tem radical para cá. Então, ó, vai ficar o quê? X mais x vai dar 2x. 1 menos 2 dá menos 1. Com 1 que vai passar para cá, tá certo? Porque a minha raiz agora ela vai para lá, então esse 1 tem que vir para cá. Ele vai ser o quê? 1 menos 2 de novo, menos 1. Com menos 1, menos 2. Igual a quanto? 2 raiz de x mais 1, positivo, ó, esse menos aqui passa mais, vezes raiz de x menos 2. Tá certo? Nesse caso aqui, eu vou até colocar aqui na frente para dar um espaçozinho, tá certo? Vou só copiar aqui na frente. O que eu faço? Eu elevo de novo ao quadrado. Elevo de novo, ó. Elevando de novo ao quadrado, o que acontece? Quando eu elevo, gente, um produto de números, ó, A, B, C, elevado a N, 3 números por aí, fica AN, BAN, CAN. Então, vai vir um 2 para essa raiz, um 2 para essa e um 2 para esse 2. Então, essas duas raízes vão cortar e esse 2 aqui vai ficar ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. Primeiro ao quadrado vai dar o quê? 4x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro e o segundo. 2 vezes 2x, 4x. Vezes menos 2, menos 8x. Mais o quadrado do segundo. Menos 2 ao quadrado dá quanto? 4. Igual. Do lado de lá, vai dar 4 vezes. Os caras só vão sair da raiz, não vai acontecer nada com eles. Ó. X mais 1, cortei a raiz. X menos 2, né, cortei a raiz também. Aí eu vou desenvolver esse lado de cá a partir de dentro. E esse aqui eu vou botar o 4 em evidência. Ó. Eu vou perceber uma coisa interessante. Ó. Para não dar números muito grandes, eu vou colocar o 4 aqui em evidência. Vai ficar 4 menos 2 e 2. Então vai ficar x ao quadrado, né? Vai ficar só x ao quadrado menos 2x mais 2. Porque se eu desenvolver, eu volto tudo ao normal. E aqui eu vou desenvolver também a parte de dentro só. Vou desenvolver aqui e escrever lá a resposta. Ó. X vezes x dá x ao quadrado, x vezes 2 dá menos 2x, 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 2, menos 2. Então, somando aqui dá x ao quadrado menos x menos 2. Então, isso aqui deu 4 vezes x ao quadrado menos x menos 2. Tá certo? Olha que legal. Esse 4 aqui, ó, pode cortar com esse. Tá certo? Posso passar esse 4 aqui dividindo, aí ele cancela. Beleza. Então, eu tenho essa última igualdade aqui, ó. X ao quadrado menos 2x mais 2 igual x ao quadrado menos x menos 2. O que acontece, gente? Vamos agora fazer o seguinte, ó. Observe que aqui corta, ó. Tá certo? Aqui cortou. Deixa eu só ver aqui se eu não errei nada. Não é nenhuma conta. Beleza. 1
vezes menos 2, x ao quadrado. Ah, sim, tem um errinho aqui. Quando eu boto em evidência aqui, ó, gente, ó, desculpe. Nesse lado de cá, ó, botei em evidência aqui que fica 1, ó. Fica 1. Certo? Porque vai dar 4 vezes 1 é 4, 4 vezes menos 2, menos 8, 4 vezes 1 é 4. Volta pra cá, tá certo? Então, aqui era 1. Beleza? Beleza, então eu cortei o x ao quadrado. Então vai dar o quê? X ao quadrado aqui sumiu, vai dar menos 2x mais x. Eu passo o x para cá, como isso é a equação do primeiro grau, sobrou, né? Vai dar menos 2 menos 1. Né? Então, menos 2x mais x igual a menos 2 menos 1. Passei o menos x para cá, ficou mais x, e passei o 1 para cá, positivo, ficou menos 1. Então eu tiro o quê? Que menos x é menos 3, ou seja, x é 3. Aí eu pergunto, se eu fiz essa parte, eu vou perguntar, x igual a 3, ele está dentro da região de aceitação da resposta? Sim, ó. Então a solução é 3. Ah, professor, eu achei difícil, não gostei de começar pelo passo 1, não. Então você pode testar, ó, teste. O teste é o quê? Substitui aqui e vê se dá 1. Vamos lá. Teste. Raiz de 3 mais 1 menos raiz de 3 menos 2 dá quanto? Vamos lá. 3 mais 1 dá raiz de 4. Vou colocar aqui embaixo, né? Quer dizer, bota assim a interrogação, né? Será que dá 1? Será que um lado dá igual ao outro? Aí vamos lá. Raiz de 4 menos raiz de 3 menos 2, 1. Raiz de 4 é 2. Menos 1, que é a raiz de 1, 2 menos 1, 1. Tá ok, ó. Então, de fato, a solução é 3, tá certo? Então, perceba a sutileza da coisa. Quer dizer, você pode pular o passo 1 se estiver achando ele difícil. De fato, eu vou ser sincero, até para mim é um pouco chato de se fazer, porque você tem que analisar a questão não só interna, quanto o que vai sair também. Aí, como eu organizei aqui de uma forma esperta, eu vi, ó, esse lado aqui vai ser uma coisa positiva, e esse aqui é positivo, que é 1 mais uma coisa que também, por definição, é positiva. Então, provavelmente eu não vou ter o problema que eu tive aqui. Porque entra um x aqui, tudo bem, só pode sair número positivo daqui. Mas e aqui? Aqui não. A depender do x, isso aqui vai ficar negativo. Não pode. Então eu tenho uma condição interna e uma condição externa. Essa externa que é a difícil. Muitas vezes você esquece por causa dela, e ela é induzida por aquele tipo de coisa. Ó, raiz de 25 não pode ser menos 5. E ela leva a esse tipo de conclusão, que poderia, mas só que na definição de radicais, a raiz com expoente par, né, com índice par lá no quadrada, quarta, sexta, ela é por definição um número real positivo, tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida, joga nos comentários, a gente vai estar vindo com questõezinhas, né, cair Enem, vestibulares, mas se tiver dúvida de aula, joga nos comentários, tá certo? Muito obrigado, até a próxima.